Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Hoje nós vamos estar com o tema Lei do Trabalho, uma coisa tão em foco hoje em dia também pela necessidade de se procurar emprego, de se fazer, exercitar os nossos conhecimentos físicos, mentais e etc. Quem vai conversar conosco é o pedagogo, expositor espírita, divulgador da doutrina, nosso querido Edmar Galves. Olá, Cina. Seja bem-vindo, Edmar. Tudo bem com você? Tudo bom, é sempre... Muito trabalho na doutrina espírita? Trabalho é uma maravilha, né? Trabalhar é uma maravilha na nossa vida. E é sempre uma alegria muito grande estar aqui com você nesse local. A gente na que TV tem essa Mundo satisfação. Maior, na Rádio Boa Nova. Uma saudação a todos. Obrigada, meu querido. O que é essa lei do trabalho perante a visão espírita? A lei do trabalho é uma lei natural de Deus. Nós sempre vamos trabalhar. Aquela ideia de vivermos tocando harpa no paraíso, se bem que tocar harpa é uma forma de trabalho, né? Mas aquela ideia de viver... Ficar sem fazer nada. No paraíso, contemplando, né? Não, é a gente nada vai mesmo. trabalhar. Todos nós vamos trabalhar de acordo com a nossa condição. Para ter uma ideia, a lei do trabalho foi abordada no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, né? No livro 3 do Livro dos Espíritos, a partir da questão 674. E para nós termos uma ideia, tudo trabalha na natureza. Ele fala dos animais que trabalham, da sua importância, né? E eles têm um desenvolvimento dentro daquilo que necessitam para a sua sobrevivência. Agora, nós, os homens, o ser humano aqui na Terra, né? Nós, através do trabalho, vamos além da nossa sobrevivência e desenvolvemos a nossa parte intelectual com o trabalho. E nós vamos criando necessidades novas. Essas necessidades novas nos exigem trabalhar mais, desenvolver novas coisas e assim nós vamos progredindo através do trabalho. Né? E fazendo com que o planeta progrida. Algumas vezes a gente destrói um pouco o planeta, mas nós trazemos sim uma melhora para o planeta quando a nossa ação é benéfica, quando o nosso trabalho está em harmonia, vamos falar assim, com a lei superior, com a lei de Deus. Então nós fazemos também com que o mundo material progrida, com que as instituições que nós já criamos pelo nosso trabalho progridam. É nossa missão aqui, né? Melhorar o nosso meio, melhorar o mundo que nós estamos vivendo. Hoje em dia a gente vê aí na mídia como é que está a situação de trabalho, né, Edmar? É por isso que nós escolhemos o tema. Sim. Né? Aliás, hoje nós, no Brasil temos duas questões, né? No Brasil e no mundo todo a gente está percebendo isso. Você vê na França um movimento chamado de coletes amarelos, né? Problemas que lá eles encontram. E aqui no Brasil nós vivemos um desemprego muito grande, atualmente são 13 milhões de desempregados e estamos passando por uma reforma daquilo que chamamos de previdência. Né? E essa previdência, não a política, né? Mas o sustento do homem na sua velhice foi abordado nesse capítulo da lei do trabalho. Porque se o trabalho é uma lei natural, o repouso também o é. Sim. Aí se pergunta, qual é o limite do trabalho? Pois é, eu ia te perguntar. Está lá no livro dos Espíritos. Mas vamos falar. É o limite das nossas forças. Das nossas forças. Então, nós devemos trabalhar enquanto temos forças para isso. Se o trabalho é pesado, a gente vai parar mais cedo. É força física, né? Mas às vezes tem trabalhos que não é tão penoso fisicamente e a pessoa pode se dedicar, se ocupar por mais tempo, porque um avanço também que a lei do trabalho no Livro dos Espíritos traz é a definição de trabalho, porque a gente pode pensar que só trabalha aquele que constrói alguma coisa, aquele que planta um alimento, e lá fala que trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Eu lembro quando eu ia para a escola, pequenininho, falava sempre, esse é o seu trabalho, estudar é o seu trabalho. E é um trabalho. Se nós estamos ocupados de forma útil, nós estamos trabalhando, mesmo que não tenhamos a remuneração material. Então, esse é o trabalho que está na lei de Deus. Agora, o ócio não é trabalho, não está na lei de Deus, mas o repouso está. Porque o repouso é o momento que nós vamos recarregar as nossas forças, as nossas energias, preparar a nossa mente para os novos aprendizados. Então a gente trabalha e tem direito ao repouso. E quando não podemos mais trabalhar?
Na época de Allan Kardec, na verdade, na época de Allan Kardec, não, os espíritos responderam para Allan Kardec, né, que a família deveria sustentar, né, prover aquele que não pode, não tem mais a capacidade do trabalho. Assim como o pai trabalhou pelo seu filho, né, quando ele não podia se autoprover, né, o filho deve trabalhar pelo seu pai. Sim. É um dever moral, né? E se falta a família? Porque é uma questão, mas ele não tem filho, o filho desencarnou, né? Quem vai suster essa pessoa naquele momento que ele não tem mais forças para o trabalho? Aí fala a sociedade, né? E a gente espera que quem sustente, né, nesse momento, o Estado, né? Mas aí ele não falou do Estado. É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos decidir o que nós vamos fazer, então nós nos reunimos, nos organizamos, falamos assim, nós vamos criar a Previdência, né? Para que quando chegar aquele tempo eu não precise mais trabalhar e possa viver dos frutos que eu plantei do meu trabalho com um sistema geral, né? Um regime geral de Previdência. Muito bem, nós criamos isso. E nós estamos com problemas nisso. Pois é, isso que eu estou falando. Mas também hoje em dia, Edmar, eu acho que está muito assim. Você se aposenta, a pessoa se aposenta, mas ela pode muito mais. Ela não tem que parar ali e ficar no ócio, que nem você falou, que realmente não é o trabalho. Mas veja bem, tem outras formas de trabalho. Na verdade, não chegou o momento, ainda tem força, não chegou o momento de parar de trabalhar. Mas tem outras formas de ser útil. Exatamente. Não só com a mente, como trabalho de voluntários, né, como auxílio àquele que tem menos condições até física do que ele. E deve, porque essa ocupação útil vai preservar a própria saúde, saúde mental. Nós temos um dado alarmante que até 2050 vai triplicar o número de doenças mentais aqui no mundo. Hoje nós temos cerca de 50 milhões de pessoas com problemas mentais no mundo todo, né? Eles chamam de doenças mentais, né, transtornos mentais. Até 2050 vai para 150 milhões de pessoas. E a população do mundo vai crescer, mas vai crescer só 30%. Então o número de pessoas com enfermidades que afetam a mente vai ser muito maior do que o crescimento da população. Então vamos fazer já uma prevenção disso. Começar a usar a mente, leitura, é muito... E é útil, não é? Porque aquilo que nós não usamos, né? É atrofia. É atrofia. Então vamos usar a mente, vamos ler uma maravilha, ensinar o que leu. Para que a gente lê tanto? Então a gente fala assim, a pessoa é avarento, tem tanto dinheiro e não gasta nada. Mas tem gente que tem tanto conhecimento e não passa para frente. E não passa. É avarento também, não é do dinheiro, mas poderia proporcionar à sociedade, né, algo bom. A gente vê tantas crianças necessitando de educação, necessitando de orientação, né? Quem está fazendo isso, né? Tem pessoas que poderiam fazer isso gratuitamente. Então o negócio é usar a sua mente para não entrar nesse nível aí, né, de doenças mentais por conta de paralisia mental, realmente, ou então usar para o lado errado. Exatamente. Usar para maldade, porque tem muita inteligência boa usando, né, para fazer mal, para construir né, até bombas e coisas que vão destruir em vez de construir. E aí não podemos encarar isso como um trabalho, né? Porque não há utilidade em fazer mal em alguém, não há utilidade em fazer uma bomba, não é? Então isso na verdade, a pessoa está lesando um patrimônio seu, que é a própria... mente, a inteligência. A inteligência, mas não digo a inteligência, mas o órgão que ela está usando, a ferramenta que ela usa, que é o cérebro, né, que é o corpo, está lesando. Então, provavelmente, ela vai ter problemas, consequências dos atos que ela está cometendo numa lei de ação e reação, que, graças a Deus, é misericordiosa. Então, a gente pode pagar muita coisa com amor, sem precisar sofrer tanto. Mas tem a questão dos desempregados, né? Pois é, Edmar. Então, cada vez mais desempregados. Será que é uma necessidade para a evolução do planeta a pessoa parar para, de repente, refletir outras coisas? Então, lendo o capítulo da Lei do Trabalho, nós vamos perceber que o desemprego é fruto ainda do egoísmo que existe no nosso mundo, né? Por que eu digo que é fruto? Porque ninguém deveria ser...
desprovido, né, da oportunidade do seu trabalho. Isso está até no Evangelho. Jesus tem uma parábola que a gente usa muito dentro da doutrina espírita, que é do trabalhador da última hora. Né? E lá começa a falar que um senhor saiu para assalariar pessoas para sua vinha. Né? E ele sai à primeira hora, chama lá as pessoas, depois sai na quinta, e na nona, e sai na 11ª, porque a jornada lá tudo indica que eram de 12 horas. Né? A jornada de trabalho era quando o sol aparecia até o pôr do sol, de 12 horas. E na 11ª hora que ele vai chamar pessoas para o trabalho, ele verifica que estava ali um grupo de pessoas. Por que vocês estão aí? Estão ociosos o dia todo? E eles respondem, não, nós estamos aguardando alguém que nos assalarie, alguém que nos ofereça trabalho. Então passaram o dia todo sem saber se ao final daquele dia teriam sustento, porque era pago por dia, né? E se a pessoa não trabalhasse naquele dia, não teria dinheiro para comer, levar para a família, para se alimentar, não é? Muita gente hoje no Brasil é diarista, trabalha por dia também, e às vezes ele conta com aquele valor daquele dia para honrar seus compromissos e para as necessidades básicas. Então, o senhor da vinha resolve pagar a mesma coisa para todos. Ele combina um dinheiro, na segunda parábola, para todo mundo. Né? Mesmo para aquele que começou a trabalhar ao final, trabalhou 1 horinha só, ele paga a mesma coisa. E ele começa a pagar esses últimos, né? Os últimos serão os primeiros. Jesus ele usava os costumes da época, mostrando as situações, né, que a gente muitas vezes vê chocado. Então, aquele que começou a trabalhar na primeira hora, fala, eu vou ganhar a mesma coisa que ele? Aí o senhor da vinha fala, mas o que eu combinei com você? Não foi, o que é combinado não é caro. Não foi um dinheiro, né? Nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Fique conosco, voltamos rapidinho.